Bom dia a todos, bom dia Carlos César e a todos os ouvintes do programa Galopando o Cavalo em Minha Vida. O Aras Belmonte foi iniciativa de criação do meu avô Hermínio Brunato em 1944 e este início do Aras Belmonte eu acompanhei desde menino. Acompanhava meu avô no Aras, nos partos de éguas, no acompanhamento de potros, e eu fui criando esse amor pelo cavalo que perdura até hoje. Ele foi iniciado no município de Araucária, que infelizmente depois teve que ser encerrado com a vinda da Petrobras, porque a Petrobras provocou, através de outras indústrias, uma poluição muito grande na região ali do Aras e que impossibilitou a continuidade da criação de cavalos naquele local. Depois que meu avô fundou o Aras e com o falecimento dele, todos os filhos do seu Hermínio, que eram 6, 5 mulheres e um homem, que era o Hermínio Brunato Filho, o Tito, ficaram proprietários do Aras Belmonte. Mas os outros não tinham muita afinidade com jockey, com cavalo, e aí foi comprada a parte deles do Aras Belmonte, ficando somente proprietário o meu tio, Hermínio, o Tito, e o José, o meu pai. E na sequência nós continuamos com o Aras Belmonte, nós 3, Tito, José e Dante, tocando o Aras até os dias atuais. Saí com a morte do tio Tito e o do papai. Agora o Aras Belmonte é só da minha pessoa e da minha esposa. Eu, como proprietário, tenho um fato curioso, que meu avô dava para cada neta, quando completava 15 anos, uma potranca para ser vendida e fazer o enxoval para o casamento, bons tempos aqui. E para os netos, ele dava ou um automóvel ou um potro. E seguia a vez de nascimento. Eu tinha 2 primos, o José Carlos Bockner e o Hermínio Gusso. E eu tinha um potro que tinha nascido no Aras, que se chamava Arpégio, filho da Pretende, no Düsseldorf, e ele completaria 2 anos, não quando fosse a minha vez, mas era a vez do Hermínio. Mas como no ano anterior o meu avô deu 2 carros, um para cada neto, eu fiquei na vez para escolher ou um cavalo ou um carro. E eu disse, meu avô, eu quero escolher um cavalo, mas posso escolher de toda a sua geração? Pode. Ele disse, eu quero o Arpégio. E naquele tempo eu tinha mais cabeça em cavalo. Eu disse, só quero uma coisa, meu avô. Eu quero deixar o potro no Aras até ele completar efetivamente 3 anos de idade de nascimento, não hípica. Porque eu tinha o pensamento de que era muito cedo iniciar um cavalo de corrida com 2 anos de idade, onde ele não está totalmente formado ainda. E para minha felicidade, esse cavalo Arpégio, eu fiz uma sociedade com meu pai, com o José Luiz Franceschi, meio a meio. Ele me pagou a metade e aí eu troquei meu Fusca por um Opala. E nós começamos a correr o Arpégio no nome do Estúdio Mariani, que nós fundamos, que era o nome de uma filha minha primeira filha. E esse cavalo foi de um sucesso tremendo, um cavalo muito corredor, ganhei 3 grandes prêmios em São Paulo. Ele teve problemas de distensão muito séria, por isso não ganhou outras provas. Uma prova que eu nunca mais vou esquecer foi a primeira prova Tríplice Coroa no Rio, em que ele fez 3º para o Eilau e o Nick Neme, que fez 2º. Ele era um cavalo muito indócil na partida e tinha forçado a partida na primeira vez. Colocaram ele de novo, ele era difícil de colocar no box, todo mundo reclamando que o cavalo não entrava. Na segunda vez, o segurador puxou ele para trás, o start deu largo, ele largou em último, com 20 cavalos no páreo. Teve que fazer a curva toda por fora, uma raia pesada no rio,
E todo mundo sabe que a raia do rio, pelas balizas de fora, se torna muito pesada quando chove. E ele veio e ainda chegou em terceiro a 2,5 corpos do ganhador. Na época até o Globo publicou na coluna do Turf de que o ganhador moral da prova, da primeira prova da Tríplice Coroa, era o cavalo Arpejo, por todas as peripécias que teve durante a corrida. E corrida de cavalo é isso, quer dizer, às vezes você pode ter o cavalo melhor, mas o que acontece durante a prova é determinante para se ganhar ou se perder uma prova. Nós iniciamos na Cancha Reta correndo uma primeira penca, que foi em Vacaria, e levamos 3 animais para correr: o Consego, a Catalpa e a Crépida. Eu nunca esqueço que um dia nós fomos marcar os cavalos lá na raia de Vacaria, com o Azevedo em cima, sem relógio, na mão do Azevedo. Trabalhamos o primeiro, o segundo e o terceiro, e os 3 marcaram 16 nos 300 metros. Aquele tempo 16 era um bom tempo, hoje 16 não laça nenhuma vaca. Descendo dos cavalos, depois nós perguntamos para o Azevedo: Azevedo, qual que você gostou mais? Os 3 são parelhos, ele disse. Acertou em cheio, porque os 3 marcaram 16. Ele disse: mas eu gosto mais do Potro porque ele é mais forte em 700 metros. E daí fomos correr. A primeira que correu fraturou o joelho durante a corrida, perdeu. A outra não largou direito, quase caiu depois no larga, perdeu. E por último correu o Consego. O Consego ganhou o terno e depois ganhou a final. Foi uma penca, se eu não me engano, com 20 ou 18 cavalos que correram, uma penca de muito dinheiro, e cá entre nós levamos o caixa e jogava como última força dentro da penca. E ganhamos do cavalo Panchito, um cavalo tordilho na época, nessa corrida, e nos viciamos em Cancha Reta, porque corremos a primeira e ganhamos. A partir dali nós ganhamos muitas reta, com Crépida, principalmente os descendentes do Jorge Rafft, que o meu avô tinha como reprodutor no Aras. Então tivemos um sucesso muito grande, o Aras Belmonte, dentro da Cancha Reta. As coisas foram evoluindo da Cancha Reta de uma forma negativa. Começaram-se tratamentos de cavalo que nós de maneira nenhuma daríamos para um cavalo, porque o nosso objetivo da reta era iniciar na reta para depois ir aos jockey clubs. E começou aquelas quirera, medicamentos proibidos. E só para contar, eu perdi 8 pencas a seguir, porque eu não dava, só dava aveia, alfafa e vitamina. E eu tinha remédio que o cavalo melhorava 1 segundo em 500 metros, quer dizer, não tem como ganhar, por mais que o cavalo da gente seja bom, de um remédio que faça um cavalo melhorar 1 segundo. E isso foi me desanimando, porque eu me negava a dar esse tipo de produto para os animais, que nós tivemos muitos animais na história aí do Turf da Reta, que chegavam a perder o pelo inteiro, que morriam depois, morriam antes. E o nosso objetivo é preservar o cavalo com saúde para a continuidade da sua campanha. E com isso eu disse, bom, eu não dou, se eu não der eu perco, então vou parar de correr Cancha Reta. E realmente paramos com a Cancha Reta, e agora, felizmente, estão vindo com os exames antidoping para a moralização desse tipo de corrida. Isso me anima novamente a voltar para a Cancha Reta, porque nós sabemos que não terá mais a influência de produtos que não se deve dar para cavalo. E se Deus quiser, então um dia volta aí a participar mais ativamente das canchas retas, mas o que me fez parar com isso foi o que estava acontecendo em todo o Brasil nas canchas retas. Nós temos uma experiência grande no Turf uruguaio. Nossos cavalos estão no Uruguai aos cuidados do Ricardo Colombo.
É um turf que se desenvolveu muito mais do que o turf brasileiro em termos de prêmios, de organização, porque lá tem-se a maquininha, né? O jogo de outras modalidades sustentam o turf uruguaio. Infelizmente no Brasil isso não foi aprovado ainda e o turf brasileiro é difícil de sobreviver unicamente com o que arrecada de apostas. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Os outros hipódromos também se sustentam com recursos de outras atividades de apostas que são injetadas no turf para que o turf prossiga e progrida. No Brasil, infelizmente, nós estamos indo para trás, estamos indo na contramão. Eu acho que o Jockey Clube do Paraná, com o shopping que vai ser inaugurado, vai ser um dos jockey clubes que melhor sucesso vai ter no Brasil, desde que bem aplicados os recursos que vão advir dessa renda extra que vai ser gerado pelo shopping para sustento do Jockey Clube do Paraná, que tem 10% de participação em cima do empreendimento do shopping. No turf uruguaio, nós tivemos muito sucesso com vários animais, muitos corredores. Ganhamos o Grande Prêmio Maronas com o Pedra de Ouro, ganhamos agora com a Role Legal, ganhamos com o Cavalo Bucanir, o Grande Prêmio de Honor. Tivemos um bom sucesso também pela equipe que nós temos no Uruguai, que cuida dos cavalos. E os melhores cavalos que nós notamos que aqui no Brasil são os melhores, nós temos enviado para o Uruguai, porque é um turf que gera recursos para investimento no cavalo. O que nós aqui no Brasil, infelizmente, eu me lembro o tempo que você ganhava uma prova em São Paulo, sustentava o cavalo por um ano no trato. Hoje, um prêmio ganho em São Paulo sustenta um mês e meio o trato de um cavalo. Quer dizer, é muito difícil atrair novos proprietários, atrair um crescimento no Jockey Club com prêmios que nós temos hoje no turf insignificantes pelo investimento que o cavalo requer, não só na compra, mas também na manutenção desse cavalo. Qualquer atividade na nossa vida, nós dependemos muito de quem trabalha conosco. Ninguém faz nada sozinho e se não tivermos uma boa equipe, e principalmente no turf uma boa equipe, desde o cavalariço, o veterinário, o treinador e o jockey, nós não conseguimos nada, ninguém consegue nada. Então eu tenho que aqui louvar os profissionais do turf e eu tive a felicidade dentro do turf de ter como jockey no começo o José Azevedo, que por sinal ganhou a nossa primeira penca na vida, com o cavalo Consegro em Vacaria. Depois de jockey ele passou a ser nosso treinador de cavalos aqui e em São Paulo. E depois vieram os filhos do José Azevedo. O Fabrício, o Fernando, primeiro o Fernando trabalhou como treinador, depois o Fernando saiu, entrou o Fabrício, e agora tem até um jockey da família Azevedo, que é o Luan. Quer dizer, então estou muito vinculado no cavalo à família Azevedo. É uma família de um trabalho muito sério, muito honesto, o que no meio turfístico não é fácil de encontrar. E nós estamos com essa parceria há muitos e muitos anos e sempre dando certo, com vitórias, lógico, com derrotas. Quando a gente vai com um cavalo para uma disputa, todos querem ganhar. E eu só não gosto quando faz último, né? Penúltimo. Mas chegando no dinheiro, como a gente diz, já é uma grande satisfação. O turf proporciona, lógico, muitas amizades dentro do círculo turfístico. E lógico que ninguém é unanimidade, nem Jesus Cristo foi. Tem uns que gostam da gente, outros não gostam. Mas, no geral, a gente formou
em todo o lugar que estivemos, seja na Cancha Reta, seja no Uruguai, seja em São Paulo, seja aqui em Curitiba, um círculo de amizade muito grande. Mas um amigo que eu tenho todas as semanas, um encontro e a conversa, e é uma enciclopédia sobre o turf, ele está sempre me ensinando muita coisa, é o Duílio Berlese. O Duílio está sempre aqui no sábado, nós tomando o café dentro da cocheira nossa, e até hoje foi uma coisa assim muito pitoresca, falando do cavalo Sibidance, né? Ele disse, eu me lembro desse cavalo, ele foi no leilão, ele é um filho de Watroz, e ele tinha um outro nome. O nome que ele foi para o leilão era... Deixa eu ver se eu me lembro. Sabugosa, exatamente. Eu olhei para o Duílio e disse, Duílio, como é que você lembra de um negócio desse? Um cavalo que não era teu, certo? Que foi para um leilão, antigamente, que se chamava Sibidance, e que o nome dele era Sabugosa, quer dizer, só o Duílio Berlese para ter a memória turfística que ele tem. Eu insisto muito com ele porque escreva um livro sobre a criação de cavalos paranaenses, porque ele tem tudo dentro da cabeça, e o dia que ele se for, vamos perder essa enciclopédia, né? Então esse é um grande amigo meu aqui dentro do turf. Eu não quero especificar nomes, porque posso até esquecer de outros grandes amigos que eu tenho dentro do turf, mas o turf me proporcionou grandes amizades que permanecem até hoje, seja na área de criação, seja na área de profissionais, de agências de venda de turf, de cavalos. É um ambiente que gera amigos também. Falar de alegrias, tristezas e emoções no turf, a gente ficaria horas falando sobre isso. As alegrias foram muitas, imensas, grandes prêmios maravilhosos que ganhamos. Recentemente, agora, nós ganhamos o Grande Prêmio Maronas no Uruguai, com a nossa Role Legal. Foi uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. Era uma prova importantíssima e ela ainda, para nossa felicidade, bateu o recorde da distância, que será difícil de ser batido daqui para frente, colocando nesta prova 55 e 88 centésimos na distância. Uma prova que não é 1000 metros em linha reta, tem uma pequena curva no percurso. Então foi uma alegria imensa essa última prova. Mas tivemos outras emoções muito grandes, tanto no Uruguai quanto em São Paulo, grandes prêmios, a Taça de Prata com a Baitbeck, o Arpejo ganhando outros grandes prêmios, Outro Bravo perdendo grandes prêmios incríveis durante a campanha dele em São Paulo. Então alegrias tem muitas, tristezas também tem muitas, principalmente quando há uma lesão ao animal durante a corrida, isso nos entristece muito, ou quando a gente perde um animal por algum problema, alguma doença, alguma complicação que tenha dado no animal, isso também nos entristece. Mas o turf é isso, ele é carregado de emoções, de adrenalina, né? De tristezas e de muitas alegrias e também de realizações. Turf é um conjunto das três coisas. Não se tem turf só com alegria, nem só com tristeza, mas emoção sempre. Como dizem sempre muitos amigos, e eu também digo, corrida de cavalo já é bom perdendo, imagina ganhando. Histórias do turf. Eu acho que a história do turf vem de passado, de presente, mas uma história importante, eu acho que no turf, para se conhecer, é que no passado os cavalos não eram transportados por caminhão-box, eram transportados por trem. E quem inventou o caminhão-box para transporte de cavalo de corrida foi o meu avô, meu pai e meu tio. Chamava-se Transporte Belmonte.
e fizeram o primeiro carro-box e começaram a fazer as viagens de transporte de cavalos de Curitiba para o Brasil inteiro, através da Estrada da Ribeira, com todos os sacrifícios que fosse possível. Foi a primeira atividade econômica do meu tio e do meu pai, que eram sócios, o Tito e o José. Foram sócios a vida inteira e até morrer foram sócios. E essa invenção do carro-box proporcionou o transporte desses animais com segurança e com conforto, que não tinha-se na época do trem. Ou era para o caminhão que transportava boi de grade. Quer dizer, não dá para transportar um cavalo de corrida nessas condições. E ali foi o início da atividade econômica dos dois e do transporte de cavalos, passaram-se para o ônibus e que permanecemos até hoje. E outra, o meu avô conseguiu trazer, não sei como também, que isso eu não sei dizer porque eu não perguntei na época para ele, o cavalo Cirnos para a reprodução no Aras Belmonte. Os Cirnos eram filhos de Fares e Arriba. Essa raça não saía da França de jeito nenhum. E numa época veio um veterinário da França ver os Cirnos. E quando viu os Cirnos era um cavalo maravilhoso, preto, tapado, de uma conformação de pescoço, de corpo maravilhosa, cabeça. Ele viu todas as éguas do Aras Belmonte na época e depois de ele ver todas as éguas, ele disse para o meu avô, estava meu avô, meu tio Tito e eu. Seu Hermínio, com todo respeito, eu quero lhe dizer que o senhor tem que mandar todas essas éguas embora do Aras e substituir o seu plantel de éguas, com exceção da égua Winnipeg, que é a única que tem um sangue apurado para ser cruzada com o sangue apurado dos Cirnos. As outras não darão certo, seu Hermínio, com raras exceções, porque o sangue do cavalo é tão apurado que não vai dar certo com essas éguas que não têm o sangue tão apurado quanto ele. O meu avô ficou tão bravo, e quem o conheceu na época sabe como é que era a reação do meu avô. Ele deixou o veterinário falando sozinho, e meu tio que teve que fazer as honras da casa para com o veterinário. E ele estava totalmente certo. Teve éguas que nasceram potrilhos com tara, sem rabo. Lógico, deu também filhos bons, não podemos negar, mas não o que ele poderia gerar com a capacidade de sangue que esse cavalo tinha. E com a Winnipeg, ele deu um cavalo que se chamava Mexicano. Os mais antigos vão lembrar dele. Era um cavalo extraordinário, era um potro corredor, que só não foi tríplice coroado no Paraná, e isso eu vou dizer, porque não deram a terceira prova da tríplice coroa para nós, porque só tinha ele inscrito e nenhum outro inscreveu. Ele deveria, sim, o Jockey Club ter permitido ele correr só para ser o tríplice coroado, mas não deram o páreo. Ele ganhou a primeira prova da coroa, a segunda prova da coroa, para cima do cavalo Narval, que era um grande cavalo, que corria muito esse potro na época, mas não levou a tríplice coroa. Depois esse cavalo, infelizmente, é uma das tristezas do turf, ele morreu de laminite. Outra história interessante que o Aras Belmonte detém é o cavalo Nerge Seller, que era um filho do Nerge Boy na Duquesa Seller, que era uma Jet Seller na Gangway. O Nerge Boy nós estreamos na penca de Imbituva, ganhamos a penca, corremos o Rei da Reta na cidade de Carazinho, ganhamos a penca e estreamos em Jockey Club em Grupo 1. E ele foi o primeiro cavalo, pelas pesquisas já feitas até por amigos, que estreando em Grupo 1 ganhou o Grupo 1. Ele estreou no Grande Prêmio Proclamação da República, Grupo 1 em São Paulo, e na estreia, na grama, correndo a primeira vez na grama, ganhou o Grande Prêmio. Ali nós levamos ele para os Estados Unidos e infelizmente ele mancou 3 vezes do tendão na raia de Santa Anita, que era um problema da raia, tanto é que depois de todas essas ocorrências de tendões, principalmente nos potros americanos, no
no Hipódromo de Santa Anita, eles modificaram a raia de Santa Anita de areia para a pista artificial, porque a perda que eles tiveram de potros americanos naqueles 2 anos foi muito grande. E infelizmente o Nerge Seller, pelos trabalhos que o Lobo tinha dele, era um cavalo extraordinário, mas eu não consegui nem correr nos Estados Unidos. Ele mancou primeiro da mão tendão esquerdo, paramos, curamos, depois do tendão direito, paramos, curamos, cada parada e curada são 6 meses, né? E depois voltou a mancar novamente do tendão esquerdo. E daí nós doamos ele para um fazendeiro dos Estados Unidos para só cuidar dele, porque não deu para correr. Então são histórias que têm alegrias com o mesmo cavalo e têm tristezas com o mesmo cavalo, aquilo que nós falamos lá no início. Felizmente no Turf nós tivemos assim muitos cavalos corredores, por mérito dos seus criadores, por mérito dos seus profissionais que lidaram com esses cavalos. E aí eu vou citar alguns: o Arpégio, que foi um maravilhoso cavalo, a Baitebeck, ganhadora da Taça de Prata em São Paulo, no tempo que a Taça de Prata tinham 30, 40 inscritos e tinham as seletivas, e as seletivas já eram difíceis de ganhar, e nós ganhamos a seletiva e ganhamos a final. A Piazza Bella também foi uma égua maravilhosa, clássica, ganhamos também o Primavera com ela aqui no Tarumã. O Let's Go Slew, ganhamos provas de grupo 2, grupo 3 em São Paulo, um excelente corredor na grama. O Nerge Seller, que eu já falei, o único cavalo a estrear em grupo 1 e ganhar em grupo 1. O Outro Bravo, um outro cavalo muito corredor que nós tivemos. Pedra de Ouro, que ganhou também o Grande Prêmio Maronas. O Castelo Negro, que foi um excelente corredor e ganhador de clássicos aqui no Tarumã. Interessante que esse cavalo levava a São Paulo, ele não se adaptava com a pista de São Paulo e não corria o que ele sabia correr. O Bucanir, que foi um cavalo que fizemos segundo no Grande Prêmio Paraná, levamos ao Uruguai e ganhamos Grande Prêmios no Uruguai, inclusive o Grande Prêmio de Honor. O Atife, que foi um cavalo criado pelo Old Friends e depois levamos aos Estados Unidos, ganhamos a segunda prova da Tríplice Coroa aqui no Brasil. Levamos aos Estados Unidos, ganhamos 2 allowance, mas infelizmente nós não sabíamos que só corria ferrado nos Estados Unidos e ele era um cavalo que rendia o máximo quando desferrado. O cavalo Afinal, que foi um filho de Pinhal muito corredor e ganhamos clássicos também com ele. E recentemente agora a nossa Holly Legal, que ganhou o Grande Prêmio Maronas agora semana passada no Uruguai. Estou até com a taça dela aqui do meu lado. Foi uma alegria muito grande, um páreo difícil, e o mais interessante dessa vitória foi ela ter baixado o recorde dos 1000 metros, que persistia desde 2014 na raia de Maronhas. Nós temos uma esperança muito grande no Turf brasileiro, apesar de todas as mazelas que nós estamos vendo acontecer, mas, por exemplo, na cancha reta já se deu um passo muito grande com o exame antidoping. Eu quero aqui elogiar a Associação Brasileira de Criadores, na pessoa do Dr. Quintela, pela resolução acertadíssima sobre a inseminação na reprodução do cavalo de corrida. Eu tenho um pensamento que muitos já me criticaram pelo meu pensamento, outros me elogiaram, lógico que ninguém tem unanimidade. Mas eu parto do princípio seguinte: nós somos fruto do melhor espermatozoide do nosso pai na hora da fecundação da nossa mãe. E cavalo de corrida é um atleta, não é boi para corte, não é ovelha para corte e não é cavalo para lidar no campo. É um cavalo que tem que ser atleta, com todas as qualidades para conseguir vencer as provas e vencer os seus adversários.
E numa ejaculação de um garanhão, só tem um espermatozoide, que é o melhor espermatozoide daquele animal, que vai fecundar aquela égua. A natureza, ela já faz uma seleção natural na hora da fecundação. Na hora da fecundação, é o melhor espermatozoide que vai fecundar o óvulo daquela égua. Então nós temos que respeitar a natureza. E nós respeitando a natureza, nós vamos ter cavalos melhores. Porque o que nós vemos, por exemplo, daí dizem, né, os que são contra a minha teoria, não, mas como é que você vai pagar um cavalo que custa milhares de dólares, com cobertura natural, você tem que cobrir 100, 120 éguas. E nos Estados Unidos eles cobrem 100, 120, às vezes até 150. Só que a estrutura para conseguir cobrir 100, 120 éguas, eu acho que ninguém tem no Brasil como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se uma égua ovular às 2 horas da madrugada, ela vai ser coberta às 2 horas da madrugada. Se for às 4 horas, às 4 horas. Eles têm uma estrutura toda montada para conseguir com que o reprodutor faça 100, 150, 120 coberturas. No Brasil nós não temos isso. Nós não temos a estrutura que tem lá. Então, ou modificamos a estrutura, ou se cobre menos e se cobra mais pela cobertura, para que se remunere o cavalo que veio por importação total ou por shuttling, mas não importa. O que importa, e agora eu falo dos proprietários que vão comprar cavalo. Quer dizer, você tem que ter a sorte, num leilão, de comprar um potro que seja fruto do espermatozoide melhor, que estivesse numa pipeta que foi inseminado aquela égua. Então, eu acho que a atitude da Associação Brasileira, volto a falar na pessoa do Dr. Quintela, parabéns, Dr. Quintela, parabéns por essa atitude, penalizando quem proceder com a inseminação artificial. Porque o que nós vimos na história de muitos garanhões é que na primeira, segunda, terceira geração, todos os cavalos são ganhadores, tem os clássicos e os ganhadores. Depois da terceira o cavalo fica famoso, aí cresce o número de éguas para cobrir, aí vem a inseminação e aí vem uma matungada junto com essa inseminação que não tem tamanho, certo? Por quê? Porque não é o melhor espermatozoide. Claro que ela vai ter, principalmente se for fêmea, a carga genética daquele reprodutor para a reprodução. Mas daí ela está carregando isso para a reprodução, não para a corrida. E é lógico que numa safra de 100, 120 animais, vai se ter 8, 10 que tiveram a felicidade de receber a pipeta com o melhor espermatozoide. Agora, um garanhão não é só os craques que fazem o nome de um garanhão. Não adianta nós termos um garanhão de 1 craque, 2 craques ou 10 craques e 200 matungo. O que importa é um garanhão gerar ganhadores de corridas, seja 1, 2, 3, 4 corridas, não precisa ser clássico, mas um produto útil, que estará sempre faturando, sempre ganhando ou sempre se colocando. E nós vemos garanhões que vieram ao Brasil de uma raça extraordinária, com mães extraordinárias, que têm filhos que dali a pouco já estão correndo Clemming, porque não laçam uma vaca, de tão ruim que é. Então, isso é consequência do quê? De inseminação. Essa é a minha opinião. Pode ter muita gente que vai me criticar por estar falando isso, mas é a minha opinião. E muita gente vai me elogiar. E eu quero elogiar, sim, a Associação Brasileira de Criadores. Eu quero, como mensagem final, dizer o seguinte: nós turfistas somos sempre esperançosos e nós temos a esperança, sim, de que o turf no Brasil volte aos tempos passados, em que numa reunião de turf normal em São Paulo se arrecadava R$1 milhão de apostas. De que a qualidade do animal brasileiro melhore cada vez mais para aumentar as chances dos criadores poderem vender melhor seus animais, para a exportação
E turfista é teimoso, né? É sempre esperançoso de que as coisas melhorem, porque a paixão que nós temos pelo cavalo sobrepõe a todas as agruras que esse esporte também proporciona. Mas se não fosse essa esperança, essa fé de que as coisas vão para melhorar, nós já teríamos desistido do turf. Mas o turf está no nosso sangue. E quem é turfista de verdade sabe o que eu estou falando. É um prazer de participar do turf, de ver os cavalos, de torcer pelos cavalos e de torcer para o turf em geral. Muito obrigado a todos, obrigado ao Carlos César pelo programa que ele está fazendo, que é uma divulgação do turf nacional e é muito importante para que outras pessoas também se interessem por essa atividade que gera emprego, que gera riquezas y que gera satisfacción y gera alegría. Obrigado. Primeras tribunas ingresan a la recta final. 500 para el disco. El 1 Asa Prince echando hacia media cancha. Saca ventaja sobre el 2. Inchon que viene por dentro. Abierto con el 1 Fast Night. Viene ganando terreno. En larga atropellada el 6 Gol Ilegal. Enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera. El 1 Asa Prince con ventaja sobre el 1 Fast Night. Insiste por fuera el 6 Gol Ilegal. Faltan 120 para el disco. El 1 Asa Prince arriba del látigo. Pequeña ventaja sobre el 6 Gol Ilegal. Pocos metros para el disco. Abierto domina el 6. Gol Ilegal, saca ventaja sobre el 1 Asa Prince, el 1 Fast Night y cruzaron el disco.